Imagine ser um chefe incrível, apaixonado pelo que faz, mas de repente tudo desmorona. Marcus Reis trabalhava duro, criando pratos fantásticos, até que seu novo chefe, o arrogante Sr. Huxley, o humilhou e o demitiu, não por seu trabalho, mas por algo que Marcus não podia mudar: sua cor de pele. "Você não pertence a este lugar", ele disse, e com essas palavras, o sonho de Marcus se quebrou. Desempregado e com medo de não conseguir sustentar sua família, Marcus quase desistiu. Mas com o apoio de sua esposa, ele resolveu lutar. "Você é mais forte do que isso", ela lhe dizia. E foi assim que ele abriu seu próprio restaurante, enfrentando o medo de falhar todos os dias. Porém, o destino lhe reservava outra surpresa. O Sr. Huxley reaparece, desta vez pedindo perdão e uma segunda chance. Agora, Marcus precisa escolher: perdoar o homem que o derrubou ou seguir em frente sem olhar para trás. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas do Le Grand Epicurean, iluminando a cozinha de maneira quase mágica. O cheiro do pão fresco e da manteiga derretendo preenchia o ar, enquanto eu, Marcus Reis, ajustava o avental e preparava os ingredientes para o serviço do dia. A adrenalina corria nas minhas veias e eu mal podia conter a excitação. Cada corte preciso na cebola, cada pitada de tempero era uma extensão da minha alma. A cozinha era o meu palco e eu era o maestro, regendo uma sinfonia de sabores. "Marcus, você se superou nessa receita de risoto", Sophie, uma jovem cozinheira de olhos brilhantes, exclamou enquanto se aproximava. Ela sempre teve uma maneira de fazer com que eu me sentisse reconhecido. "Obrigada, Sophie. Estou pensando em adicionar um toque de limão siciliano na próxima vez." "O que acha?" perguntei, cortando as ervas frescas com precisão. "Perfeito. Isso vai dar um frescor incrível ao prato." Ela sorriu, e eu senti uma onda de calor. Era bom ter alguém que admirasse meu trabalho, especialmente em um ambiente onde a pressão era constante. Mas, antes que eu pudesse me perder em pensamentos sobre o futuro, a porta da cozinha se abriu com um estrondo. O novo chefe de cozinha, senhor. Huxley entrou com ares de grandeza. O homem tinha uma presença imponente, mas seu olhar era frio e desdenhoso. Assim que ele cruzou a sala, uma tensão palpável tomou conta do ambiente. "Vamos ver o que temos aqui", disse Huxley com um tom ácido. Ele se aproximou da minha estação e olhou os ingredientes dispostos de maneira meticulosa. "Por que você ainda está usando esse método antiquado de cozinhar? Precisamos de inovação, não de nostalgia." "Sr. Huxley, eu..." Tentei explicar, mas ele me interrompeu. "Não estou interessado em suas explicações, Marcus. O que precisamos é de resultados, não de sonhos." A arrogância dele se fazia sentir e eu me senti menor, como se toda a minha paixão pela culinária estivesse sendo desmantelada por suas palavras. O olhar de Sophie se tornou preocupante e eu sabia que não era só eu que sentia o peso da desaprovação. As semanas se passaram e a situação só piorou. Huxley se recusava a me ouvir, ignorando minhas sugestões e desprezando meus pratos. O brilho do Le Grand Epicurean, que antes era uma fonte de prazer e orgulho, agora se tornava um campo de batalha. Cada prato que eu apresentava era recebido com indiferença. O que antes era uma cozinha vibrante, agora parecia uma prisão. Uma tarde, em uma reunião que prometia ser uma mera formalidade, o clima se tornaria insuportável. Todos os cozinheiros estavam reunidos e eu pude sentir a tensão no ar. Huxley olhou para mim com um sorriso cínico. "Marcus, você está ciente de que sua última criação foi um desastre absoluto, não está? A crítica foi unânime. Está na hora de você reconsiderar sua posição aqui." Eu olhei para meus colegas, que pareciam tão apreensivos quanto eu. "Sr. Huxley, eu posso melhorar. Estou disposto a trabalhar mais duro, a ouvir o que você tem a dizer." "Não estou aqui para dar lições de moral, Marcus. Você foi avisado. A partir de hoje, você está demitido."
As palavras dele ecoaram em minha mente e o mundo ao meu redor desmoronou. O quê? Isso não é justo! A indignação tomou conta de mim. Eu trabalhei duro por este lugar. Eu mereço uma chance. Ele apenas riu, um riso sem empatia. Você quer uma chance? O que você realmente precisa é de uma lição. A vida é dura, Marcos. Aprenda a lidar com isso. A sala ficou em silêncio. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Com um nó na garganta, saí da cozinha, deixando para trás as lembranças de um sonho que agora parecia distante. O peso da demissão não era apenas sobre o emprego, mas também sobre a responsabilidade de sustentar minha família. Ângela, minha esposa, contava comigo, e eu não sabia como explicar que tudo havia mudado em um instante. Quando cheguei em casa, a porta se abriu e Ângela me recebeu com um sorriso iluminado. Mas ao ver meu semblante, sua expressão se transformou. O que houve, amor? Eu não consegui conter as lágrimas. Fui demitido, Ângela. Huxley não me deu outra chance. Ela me abraçou com força e o calor do seu corpo trouxe um pouco de conforto. Nós vamos superar isso, Marcos. Você é talentoso e forte. Não deixe que isso te derrube. Mas enquanto a envolvência do seu abraço me aquecia, uma sombra de incerteza pairava sobre mim. O futuro parecia mais sombrio do que nunca. E eu não sabia como reerguer os pedaços do meu sonho desmoronado. O sol já estava baixo no horizonte quando saí da última entrevista de emprego, a frustração ardendo em meu peito. O calor da tarde parecia intensificar a pressão que pesava sobre mim. A cada restaurante que eu visitava, a resposta era a mesma. Portas fechadas e olhares que diziam mais do que palavras. Desculpe, já temos alguém ou estamos sem vagas no momento. Era como se a culinária que eu amava tivesse se tornado um campo minado, onde cada passo em falso me levava a um novo fracasso. Quando cheguei em casa, Ângela estava na cozinha preparando um jantar simples. O cheiro de cebolas refogadas me trouxe um leve conforto, mas meu coração estava pesado. Como foi, amor? Ela perguntou, com um sorriso que tentava esconder sua preocupação. Mais uma negativa, respondi, soltando um suspiro. Parece que a minha carreira virou uma piada, Ângela. Ela parou o que estava fazendo e se virou para mim. Marcos, você é um chefe incrível. Não deixe que a opinião de um homem defina quem você é. A paixão em sua voz era um bálsamo para minha alma machucada, mas a insegurança ainda me consumia. É fácil falar isso, mas a verdade é que não estou conseguindo sustentar nossa família. E você? Você merece mais do que um marido desempregado, repliquei, sentindo um nó se formar em minha garganta. Ângela se aproximou e colocou a mão em meu ombro. Nós vamos superar isso juntos. Sempre fizemos, e a vida é cheia de surpresas. Às vezes, o que parece um fim pode ser um novo começo. Eu acreditei no que ela disse, mas a solidão da minha situação me deixava cético. Nos dias seguintes, fui a cada restaurante que conhecia, tentando me conectar com antigos colegas. Mas a resposta era sempre a mesma: silêncio, desprezo ou, na melhor das hipóteses, uma oportunidade de cozinhar em um evento menor, mas sem promessas de estabilidade. Certa manhã, enquanto tomava café na mesa da sala, vi um cartaz na parede do café da esquina. Cozinha de Raiz, dizia. Era um pequeno restaurante que, segundo boatos, estava à venda. Um impulso me levou a procurar informações. Se conseguisse, poderia recomeçar. Mas o medo de falhar novamente me paralisava. Você está pensando em algo? Ângela perguntou, olhando para mim com curiosidade. Talvez um pequeno restaurante, murmurei. Mas e se eu não conseguir? Você sempre conseguiu. E sabe como fazer as pessoas se apaixonarem pela comida. O que você precisa é de um espaço onde possa ser você mesmo. Ela respondeu, a determinação em sua voz me inspirando.
Com o passar dos dias, tomei coragem e entrei em contato com o proprietário do restaurante. Era um lugar pequeno, mas tinha potencial. Ao conversar com ele, percebi que a energia da cozinha ainda pulsava dentro de mim. E então, enquanto olhava para as paredes desgastadas e o fogão que precisava de reparos, algo dentro de mim começou a se acender novamente. Eu aceito o trabalho, declarei ao proprietário. Posso trazer novas receitas, uma nova visão. Ele sorriu, surpreso. Ótimo! Vamos ver do que você é capaz. O trabalho era simples e a pressão não era a mesma que eu sentia no Le Grand Épicurien, mas o reconhecimento começou a voltar. As pessoas que entravam no restaurante não eram apenas clientes, eram amigos, e a comida que eu preparava começou a trazer sorrisos de volta aos rostos deles. Em cada prato, eu colocava não apenas ingredientes, mas pedaços de mim. Certa noite, enquanto limpava a cozinha após o fechamento, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Tom, um amigo de longa data que havia se afastado. Ei, Marcos, vi que você está por aí. Vamos nos encontrar? O coração disparou. Claro, que tal amanhã à noite? Respondi, sentindo uma onda de nostalgia. Naquela noite, enquanto eu me preparava para encontrar Tom, percebi que a vida estava começando a se reerguer. O pequeno restaurante, com sua simplicidade, estava se tornando um espaço onde eu poderia florescer novamente. E mesmo sem saber, um novo desafio estava prestes a surgir. Um desafio que poderia mudar tudo mais uma vez. A atmosfera do cook-off estava eletricamente carregada. O cheiro de ingredientes frescos e especiarias flutuava pelo ar, misturando-se com a expectativa palpável da plateia. Enquanto eu organizava minha estação, sentia meu coração pulsar em um ritmo acelerado. O que me movia não era apenas a competição, mas a possibilidade de renascimento, de redescobrir a paixão que parecia ter se perdido nas sombras do Le Grand Épicurien. Marcos, você está pronto para arrasar? Tom, meu amigo de longa data, apareceu ao meu lado com um sorriso encorajador. Ele sempre teve essa capacidade de iluminar meus dias sombrios. Vou tentar, Tom, mas honestamente estou nervoso. E se eu não conseguir impressionar os jurados? Respondi, tentando esconder a insegurança que ainda persistia em mim. Não seja bobo, você é um chefe incrível. Apenas faça o que você ama. Lembre-se do que você sempre diz. Cozinhar é uma forma de amor. Ele disse, batendo levemente em meu ombro antes de se afastar para preparar seu próprio prato. Quando o sinal soou e o cook-off começou, mergulhei na tarefa com fervor. Cortei cebolas, refoguei o alho e deixei os sabores dançarem juntos em uma sinfonia de aromas. A plateia observava atentamente e eu podia sentir seus olhares, uma mistura de curiosidade e expectativa. Cada prato que eu apresentava era uma extensão de mim, uma tentativa de mostrar não apenas minhas habilidades culinárias, mas também minha história. Esse prato é uma obra-prima. O que você usou para temperar? Uma das juradas, uma crítica gastronômica de renome, me perguntou, os olhos brilhando de entusiasmo. É uma mistura de especiarias que aprendi com minha avó. Cada ingrediente tem um significado, uma memória. Respondi, sentindo uma onda de confiança inundar meu ser. Quando o evento chegou ao fim e os jurados começaram a se reunir para deliberar, meu coração estava em um turbilhão. Ao ouvir os elogios e a animação da plateia, percebi que, independentemente do resultado, eu havia reencontrado algo que pensei ter perdido para sempre, minha paixão pela culinária. Marcos, você foi incrível. Não tenho palavras para descrever a sua apresentação. Tom exclamou assim que saí da cozinha, exausto, mas satisfeito. Obrigado, amigo. Senti como se estivesse em casa novamente, disse eu, deixando as emoções fluírem. A premiação foi uma verdadeira celebração. Quando meu nome foi chamado como o vencedor, um grito de alegria escapuliu dos meus lábios.
A plateia aplaudiu fervorosamente e eu, completamente tomado pela emoção, levantei os braços em sinal de vitória. Era como se todas as portas que haviam sido fechadas para mim estivessem se abrindo novamente. Após a cerimônia, uma mulher de cabelo cacheado e com um olhar perspicaz se aproximou. Marcus, sou Evelyn Wright, crítica gastronômica. Seu talento é inegável. Eu vi a forma como você se conectou com o público e como sua comida fala por si mesma, disse ela, estendendo a mão. Obrigada, Evelyn. Isso significa muito para mim, respondi, sentindo um frio na barriga. A ideia de alguém tão respeitado no setor me elogiar era quase surreal. Gostaria de discutir a possibilidade de ajudá-lo a abrir seu próprio restaurante. Você tem uma visão única que precisa ser compartilhada com o mundo, continuou ela, e eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Um restaurante? Eu não sei se estou pronto para isso. Tive experiências ruins recentemente. Admiti, a insegurança voltando a me assolar. Todos têm desafios, Marcos. O que importa é como você se levanta após a queda. Acho que você tem o que é preciso para fazer isso. Vamos trabalhar juntos, ela disse, sua voz firme e cheia de convicção. Aquilo foi como um balde de água fria, mas ao mesmo tempo uma luz no fim do túnel. A ideia de abrir raízes e asas começou a se formar em minha mente, cada vez mais clara. Era um sonho que eu havia acalentado, uma forma de homenagear minhas raízes e a rica herança que levei comigo na cozinha. Sim, vamos fazer isso, respondi, sentindo a determinação crescer dentro de mim. Enquanto conversávamos sobre ideias e planos, não pude deixar de pensar que, de alguma forma, tudo estava se conectando. O passado, com suas dores e humilhações, estava finalmente se transformando em uma base sólida para um futuro brilhante. Huxley, meu antigo chefe, estava enfrentando uma tempestade em sua própria vida, mas eu sabia que, independentemente de como as coisas se desenrolassem, eu estava pronto para voar. A construção do Raízes e Asas estava avançando, mas o peso das dificuldades financeiras era um fardo que me seguia como uma sombra. A cada dia que passava, o estresse se acumulava e eu me via mais uma vez sentado à mesa da minha cozinha improvisada, olhando para a planta do restaurante em minha frente. O sonho que um dia parecia tão palpável, agora se sentia como um castelo de cartas prestes a desmoronar. Marcos, você está bem? Angela entrou, sua expressão de preocupação refletindo a minha própria apreensão. Eu sabia que não deveria deixar que ela visse o quanto eu estava lutando, mas era difícil esconder isso. O olhar dela sempre foi um farol de esperança. Sim, só pensando nos detalhes da inauguração, respondi, tentando suavizar o peso que eu sentia no peito. Ainda precisamos de mais recursos e a obra está atrasada. Ela se aproximou, colocando a mão sobre a minha. Você não precisa passar por isso sozinho. Eu estou aqui. Sempre estarei. O que podemos fazer? Estamos quase lá, Angela. Temos que acreditar que tudo isso vai valer a pena, eu disse, tentando encontrar força em minhas palavras. Mas a verdade era que a dúvida começava a se infiltrar em cada pensamento. Vamos fazer algo juntos, então. Que tal preparar um prato que você planejou para o menu? Isso pode ajudar a inspirar você, sugeriu ela, com um sorriso que iluminou meu dia. É uma ótima ideia, respondi, o entusiasmo começando a surgir novamente. Que tal um frango ao molho de laranja com especiarias? É uma receita que eu adorava fazer. Perfeito! Vou pegar os ingredientes, disse Angela, já se movimentando pela cozinha. Enquanto nós cozinhávamos juntos, o aroma do frango começando a dourar, misturava-se com os cheiros da vida que queríamos criar no nosso novo restaurante. Cada corte de cebola, cada pitada de tempero, era uma lembrança do porquê eu estava lutando. As raízes que me trouxeram até aqui eram mais do que uma simples história, eram a essência do meu ser.
Depois de um tempo, enquanto deixávamos o prato descansar, ouvi a porta da frente abrir. Era Tom, um amigo de longa data que sempre foi uma presença encorajadora na minha vida. Ele entrou com um sorriso largo e um ar de entusiasmo. "Oi, chefe, o que está cozinhando hoje?" perguntou, olhando para o fogão. "Um pouco de inspiração", respondi rindo. "Estamos tentando reacender a paixão pela culinária. Preciso experimentar isso. Deixe eu ajudar", disse ele, puxando uma cadeira e juntando-se a nós na cozinha. O ambiente se encheu de risadas e histórias, e por alguns momentos as preocupações pareciam distantes. "Vocês têm que me contar como está a construção do restaurante", Tom disse curioso. "Está difícil", confessei. "Os atrasos estão afetando o cronograma e a pressão financeira está aumentando. Às vezes, eu me pergunto se tudo isso vale a pena." "Vale sim, Marcos. Você é um chefe incrível e o Raízes e Asas vai ser um sucesso. Eu sinto isso", ele respondeu, sua confiança me dando uma nova perspectiva. As palavras de Tom ressoavam em minha mente enquanto a noite avançava. Após um jantar saboroso e uma conversa cheia de risadas, decidi que precisava ir ao Le Grand Epicurian. Não por desejo de vingança ou ressentimento, mas por curiosidade sobre como Huxley estava lidando com o novo ambiente que ele mesmo criara. Cheguei ao restaurante e notei que a atmosfera era pesada. Os funcionários estavam cabisbaixos e a falta de entusiasmo era palpável. Huxley estava em sua estação, mas não parecia o mesmo. Seu olhar distante e a maneira como ignorava os pedidos evidenciaram um líder perdido. "Oi, Huxley", chamei, decidindo ser direto. Ele virou-se, surpreso ao me ver. "Marcos, o que você está fazendo aqui?" Sua voz era seca, mas havia uma pitada de vulnerabilidade que eu não esperava. "Queria ver como você está. A equipe parece desmotivada", observei, tentando me manter calmo. "Não é da sua conta", ele respondeu, mas a frustração em sua voz não era direcionada a mim. Era uma expressão de sua própria luta. "Se precisar de ajuda, estou aqui." "Sempre estive", disse, sem saber se ele realmente escutava. "Eu não preciso de ajuda", Huxley rebateu, mas havia um tremor em sua voz. O orgulho, sempre seu escudo, parecia estar se quebrando. "Não precisa ser assim. Todos enfrentamos dificuldades, Huxley. O que você está fazendo aqui não está funcionando", argumentei, sentindo que havia uma pequena brecha no seu coração endurecido. Ele olhou para mim e por um momento o silêncio entre nós parecia pesado. Finalmente ele falou, sua voz mais baixa. Talvez eu precise reconsiderar algumas coisas." Eu saí do Le Grand Epicurian com a sensação de que, apesar de tudo o que havia acontecido, havia uma possibilidade de redenção. Enquanto voltava para casa, o peso que antes me acompanhava parecia um pouco mais leve. O sonho do Raízes e Asas ainda estava vivo. E talvez, só talvez, o mesmo pudesse ser dito sobre Huxley. As luzes do auditório estavam suavemente iluminadas, criando uma atmosfera acolhedora enquanto eu me preparava para subir ao palco. Meu coração pulsava com uma mistura de ansiedade e excitação. Era incrível pensar que, de um cozinheiro excluído e injustamente demitido, eu havia me tornado um nome respeitado na cena culinária. A plateia estava cheia de rostos que admiravam meu trabalho e eu tinha uma história de superação para compartilhar. "Senhoras e senhores, é um prazer estar aqui com vocês hoje." Comecei olhando para os rostos curiosos diante de mim. "Meu nome é Marcos Reis e minha jornada na culinária não foi fácil, mas com perseverança e apoio, consegui transformar a dor em força. A cada palavra que eu preferia, sentia a conexão com a plateia crescendo. Lembrava-me das dificuldades que enfrentei no Le Grand Epicurian sob a liderança do Sr. Huxley e como sua falta de visão quase me destruiu.
Eu continuei, compartilhando os momentos em que quase desisti, mas também as pequenas vitórias que me impulsionaram a seguir em frente. Quando abri Raízes e Asas, não foi apenas para servir comida, mas para criar um espaço onde todos se sentissem bem-vindos. Um lugar onde as raízes culturais se encontrassem com a inovação. Eu olhei para o público, notando algumas pessoas anotando tudo. Se há uma coisa que aprendi, é que o perdão pode ser um ingrediente poderoso em nossas vidas. Depois da palestra, recebi aplausos calorosos e aplausos de encorajamento. Fui cercado por pessoas que queriam saber mais sobre minha história e, acima de tudo, sobre minha visão para a culinária. Uma mulher se aproximou, seus olhos brilhando de admiração. Marcos, sua história é inspiradora. É incrível como você encontrou forças para se reerguer. Ela disse: obrigado. Foi um trabalho duro, mas não fiz isso sozinho. Ângela, minha esposa, sempre esteve ao meu lado. Respondi, lembrando-me de como ela havia sido meu porto seguro durante aquelas tempestades emocionais. Enquanto eu me afastava do evento, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Tom, um velho amigo que havia me apoiado desde o início. Parabéns, chefe. Você está fazendo ondas na cena culinária. Vamos comemorar. Sorri ao ler suas palavras e respondi rapidamente, marcando um encontro para o dia seguinte. Naquela noite, enquanto descansava em casa, não pude deixar de pensar em Huxley. Ele ainda estava lutando no Le Grand Epicurean, e a verdade era que eu sentia um misto de compaixão e raiva por ele. A raiva era fácil de entender. A mágoa que ele me causou ainda estava fresca em minha memória. Mas a compaixão, essa era mais complexa. Era como um peso no meu coração, uma voz que sussurrava que, apesar de tudo, todos merecem uma segunda chance. Decidi que precisava vê-lo. A ideia de oferecer ajuda ao homem que me havia ferido parecia estranha, mas talvez fosse exatamente o que eu precisava fazer para fechar aquele ciclo. Na manhã seguinte, com um nó no estômago, dirigi-me ao Le Grand Epicurean. A fachada que um dia fora tão vibrante agora parecia desbotada, refletindo a luta interna de Huxley. Quando entrei, o cheiro de pratos não finalizados e ingredientes esquecidos pairava no ar. Huxley estava no fundo da cozinha, com a cabeça baixa, cercado por uma equipe que olhava para ele com uma mistura de desconfiança e desinteresse. Ele mal levantou os olhos quando me viu. Marcos, ele disse, a voz carregada de cansaço, o que você está fazendo aqui? Eu vim falar com você, Huxley, respondi, decidindo que a sinceridade era o melhor caminho. Eu sei que as coisas têm sido difíceis para você e para o Le Grand Epicurean. Quero oferecer minha ajuda. Ele olhou para mim, surpreso. Acha que eu preciso da sua ajuda? Depois de tudo que aconteceu? Sim, eu acho. Todos merecem uma segunda chance. Você pode aprender com os erros do passado assim como eu fiz. A sinceridade em minha voz parecia ressoar no ar tenso da cozinha. Huxley cruzou os braços, seu rosto endurecendo. Não preciso de caridade, Marcos. Eu sou o chefe aqui. Não é caridade. É uma oportunidade. Talvez possamos encontrar um jeito de trabalhar juntos e fazer as coisas funcionarem novamente. Eu não estava disposto a desistir facilmente. Eu não estou interessado, ele respondeu. A frieza em sua voz me fez sentir uma pontada de frustração. Era evidente que seu orgulho era maior do que sua vontade de mudar. Entendo, disse, dando um passo para trás. Mas saiba que a porta estará sempre aberta. Se você mudar de ideia, eu estarei aqui. Saí do restaurante com um misto de desânimo e esperança. Huxley poderia recusar minha oferta, mas eu sabia que, um dia, ele entenderia o valor do perdão e da colaboração. Afinal, a verdadeira força não estava apenas em levantar-se após a queda, mas em estender a mão a quem também precisava de apoio. A atmosfera no Le Grand Epicurean estava pesada,
como se cada respiração fosse um lembrete da inevitável queda daquele que um dia foi um dos mais renomados restaurantes da cidade. Eu, Marcus Hayes, não conseguia deixar de sentir um misto de compaixão e indignação ao observar Huxley, que antes se mostrava tão seguro de si, agora cambaleando sob o peso das críticas e da pressão dos investidores. O telefone dele não parava de tocar. Cada ligação, um novo pedido de explicações, cada mensagem, uma nova reclamação. O restaurante estava prestes a fechar as portas, e eu, embora tivesse passado por muito por causa dele, não conseguia ignorar a dor que ele estava enfrentando. Marcus! Chamou uma voz familiar, interrompendo meus pensamentos. Era Tom, meu amigo de longa data. Ele se aproximou de mim com um olhar preocupado. Você está pensando em ir até lá? Sim. Eu sinto que preciso fazer isso, respondi, respirando fundo. Huxley pode ter sido um péssimo chefe, mas ele também é um ser humano. Ninguém merece passar por isso. Você está certo, mas não se esqueça do que ele fez com você. Tom hesitou, olhando para o prédio imponente do Le Grand Epicurian. Ele não te tratou como um colega, e eu não posso deixar que isso me cegue. Todos merecem uma segunda chance, Tom. A convicção em minha voz me surpreendeu, mas era verdade. Eu sabia que carregar ódio apenas me aprisionaria. Quando cheguei ao Le Grand Epicurian, a cena era desoladora. O lugar estava vazio, exceto por alguns funcionários desmotivados que limpavam as mesas, como se estivessem se despedindo. Subi as escadas e entrei na cozinha, onde Huxley estava sentado, com a cabeça entre as mãos. Ele parecia mais velho, como se os anos de arrogância tivessem se esvaído, deixando apenas um homem fragilizado. Marcus, ele murmurou, erguendo os olhos para mim. O que você está fazendo aqui? Eu vim falar com você, Huxley. Eu sei que as coisas estão difíceis e eu queria... Hesitei, procurando as palavras certas. Queria oferecer uma posição como consultor em raízes e asas. Ele me olhou desconfiado, como se estivesse avaliando meu caráter. Você realmente acha que eu mereço isso? Depois de tudo o que fiz? Huxley, eu acredito que todos merecem uma chance de se redimir. Você pode aprender com seus erros e ainda ter uma contribuição valiosa para a culinária. Ele pareceu morder a língua, uma batalha interna evidente em seu rosto. Finalmente, ele respirou fundo e respondeu: Eu não sei se consigo. A culpa é pesada demais. Nesse momento, a porta da cozinha se abriu e um ex-colega meu, Lucas, entrou. Ele parecia agitado e, ao ver Huxley, sua expressão se transformou em desprezo. Huxley! Gritou, sua voz ressoando na cozinha silenciosa. Você não tem ideia do que eu vi. Você não pode se esconder para sempre. O que você quer dizer? Huxley indagou, sua postura defensiva. Eu filmei tudo, Lucas revelou, segurando seu celular como se fosse uma arma. As humilhações que você fez com o Marcus. Todos aqueles momentos de desprezo e racismo. O mundo precisa ver a verdade. Meu coração disparou. Eu sabia que a verdade era poderosa, mas não esperava que ela viesse à tona daquela forma. Huxley se tornou pálido, suas feições se distorcendo em horror. Você não pode fazer isso, ele implorou, a voz trêmula. E por que não? Lucas retrucou indignado. Você precisa enfrentar as consequências do que fez. As pessoas precisam saber quem você realmente é. Eu me senti dividido. Embora quisesse que Huxley fosse responsabilizado, meu coração também desejava que ele tivesse a chance de se redimir. Olhei para ele e em seus olhos vi não apenas medo, mas também uma centelha de compreensão. Huxley, eu disse, tentando acalmar a situação, talvez isso seja o que você precisa. Um despertar, um momento de reflexão. Ele me encarou. E por um breve instante, seus olhos se encontraram com os de Lucas. Uma tensão palpável pairou no ar. Eu podia sentir o peso das palavras não ditas, o peso do perdão que pairava entre nós.
Eu aceito sua oferta, Marcus. Huxley finalmente falou, a voz baixa, mas firme. Eu quero mudar. Eu quero aprender. A cena estava prestes a se desdobrar em um novo capítulo. Não era apenas sobre mim ou Huxley, mas sobre todos nós. O perdão, a compaixão e a possibilidade de um recomeço estavam a poucos passos de se tornarem realidade. Meses depois da abertura de Raízes e Asas, o restaurante de Marcus estava prosperando. Sua comida, cheia de alma e histórias, atraía clientes fiéis, e ele finalmente sentia que havia encontrado seu lugar. Um dia, inesperadamente, Sr. Huxley apareceu no restaurante. Ele parecia desgastado, carregando nos ombros o peso de seus erros. Eu vim pedir desculpas, Marcus, disse Huxley, com a voz baixa. Eu estava errado. Preciso de ajuda. Marcus olhou para ele, lembrando-se de todas as humilhações e injustiças que sofreu. Mas algo dentro dele mudou. Ele sabia que o perdão era a chave para seguir em frente. Com um sorriso tranquilo, respondeu: todos merecem uma segunda chance. Com esse ato, Marcus fechou o ciclo. Ele havia superado não apenas os desafios externos, mas também os internos, e agora estava pronto para seguir em frente, de cabeça erguida e com o coração leve. E aí, gostou da história de superação e perdão de Marcus? Se você já passou por um desafio que te fez crescer ou acredita que todos merecem uma segunda chance, compartilhe esse sentimento com a gente. Agora, quero saber de você. O que o perdão significa na sua vida? Deixe sua resposta nos comentários e compartilhe sua experiência. Se essa história te inspirou, deixe um like para que mais pessoas possam descobrir o poder do perdão e da superação. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos juntos crescer e espalhar boas histórias.